Olá, essa mensagem é para todos os pastores, líderes de igreja e pessoas de fé. Você tem perguntas sobre a Bíblia? Esse é o seu convite para estudar a Bíblia junto conosco. Cobrimos uma variedade de tópicos para equipar os crentes para entenderem completamente a palavra de Deus de forma clara e simples, as parábolas dos segredos dos céus, os mistérios do livro de Gênesis, a explicação do livro de Apocalipse. Em apenas um ano, mais de 100 mil graduados completaram os nossos cursos para todos os crentes se unirem como corpo de Cristo. Então, o que você está esperando? Entre em contato conosco hoje. Como estão, pastores da aldeia global? Eu sou Lee Man-hee, da igreja Shincheonji. Hoje, a razão pela qual estou diante de vocês, pastores, é para cumprir o meu dever. Por favor, entendam isso. Eu não estudei ou aprendi muito sobre teologia quanto vocês. Também não sou pastor. Eu trabalhei no campo por toda a minha vida. Mas um dia, uma estrela muito brilhante veio até mim e me guiou. Então, com sangue, fiz uma promessa a Deus e comecei minha caminhada de fé. Antes disso, eu nunca tinha ouvido falar de fé, mas a razão pela qual eu orava de manhã e à noite era porque aprendi com meu avô a orar há muito tempo. E a Guerra da Coreia, vocês vivenciaram? Foi uma guerra horrível. Eu vi muito desse horror. Eu fui um soldado lá na linha da frente. E por sobreviver, eu fiquei agradecido de muitas maneiras. Então, orei a Deus. Passei a acreditar na orientação das estrelas. No entanto, quando comecei minha vida de fé, eu não conhecia a Bíblia, nem sabia que tipo de livro era a Bíblia. E não aprendi muito como vocês. No entanto, tenho uma coisa peculiar. É sobre Jesus, cumprindo a profecia do livro de Apocalipse. Naquela época, eu ouvi cumprindo a palavra de Apocalipse dos capítulos 1 a 22 exatamente como são. Ao ver as coisas que ele cumpriu, ele me mandou ir às igrejas e testemunhar o que eu tinha visto e ouvido. Como resultado, não tive escolha a não ser me tornar um mensageiro de Jesus e pregar nas igrejas. Percebi que era isso que eu tinha que fazer. Então, agora estou tentando testemunhar o que vi e ouvi. Ao estudarmos a Bíblia, vemos que Deus, sempre que seleciona um pastor, faz uma aliança. A aliança com Adão e a aliança com Salomão, o rei de Israel, começaram por Deus. É o mesmo caso da aliança com Moisés. Então, que tipo
de aliança Jesus fez no Novo Testamento? Jesus também fez uma nova aliança. A aparição de Jesus foi de acordo com as promessas do Antigo Testamento e a aliança de Jesus é a nova aliança. O conteúdo da nova aliança de Jesus aparece em Lucas 22, 14 a 20. Mas qual é a nova aliança que Jesus fez? É a profecia do livro de Apocalipse que deve ser cumprida. Isto é, o que Jesus profetizou quando veio de acordo com o Antigo Testamento. Essa foi a nova aliança. Então, Jesus profetizou o livro de Apocalipse e ele cumpriu isso em sua segunda vinda. Quando ele veio na primeira vinda, ele profetizou o Apocalipse. No entanto, na época da segunda vinda, este livro de Apocalipse é cumprido como prometido. Quando o Apocalipse capítulos 1 a 22 estava se cumprindo, eu que estava ao lado de Jesus ouvi cumprindo-o e percebi e também recebi instruções. Por isso estou tentando falar sobre isso. Então, embora eu não seja nada do ponto de vista religioso, para cumprir meu dever, estou tentando entregar o que vi e ouvi, por isso agradeceria se vocês entendessem e ouvissem. Não estou inventando nada. É o que vi e ouvi. É o que aconteceu. Este livro de Apocalipse é um livro de profecia. Uma profecia é o que foi prometido antes de acontecer. Então, este é o livro de profecia. Ele estava prevendo o que seria cumprido. No entanto, não estou tentando testemunhar sobre este livro de profecia, mas devo testemunhar o que foi cumprido a partir da profecia. Por quê? É porque eu já vi. Ninguém no céu ou debaixo do céu sabe sobre este livro de Apocalipse. Por quê? Deus escreveu este livro de Apocalipse e Deus colocou 7 selos nele. E ele o tinha em suas mãos. Então, quem saberia no céu e debaixo do céu? Não havia ninguém para abrir ou olhar dentro do livro. Então, Deus manteve este livro por 2000 anos, mas ele deu este livro a seu filho Jesus em Apocalipse 5, pois chegou o tempo designado por Deus hoje, não é? Quando Jesus recebeu este livro, ele começou a abrir os 7 selos do livro selado a partir de Apocalipse 6. O que estou dizendo a vocês é que, por favor, abram o livro do Apocalipse e verifiquem. Agradecerei se vocês checarem e verificarem se os testemunhos que estou dando são testemunhos falsos ou são os corretos. Assim, se você olhar para Apocalipse capítulos 1 a 22, versículo 8, eu observei todas as coisas que Jesus cumpriu, pois eu estava junto com ele. Se alguém disser que eu não vi, essa pessoa está mentindo, mas eu não estou mentindo. Estou lhes dizendo que vi tudo até o capítulo 22, um por um. Então, já que vi tudo isso, Jesus disse para eu ir às igrejas e testemunhar o que eu vi e ouvi em Apocalipse 22, 16. É meu dever contar às igrejas o que tenho visto e ouvido. Então, se eu não tivesse visto e ouvido nada, seria algo que eu inventei.
mas estou tentando falar sobre o que eu vi e ouvi. Pastores, por favor, estou pedindo a vocês. Estou entregando o que vi e ouvi, então, por favor, ouçam e verifiquem com a Bíblia, por favor. Dê uma olhada e vejam se eu disse algo errado. É isso. Deixe-me dizer-lhes mais uma coisa. Se Jesus não tivesse me escolhido no início da obra do Apocalipse, eu não teria conhecido nada, incluindo Jesus ou o livro do Apocalipse. No entanto, na segunda vinda hoje, Jesus não veio em carne como na primeira vinda. Ele veio no corpo espiritual. Se você ler Apocalipse 1, 17 a 20, a imagem de Jesus é do corpo espiritual, não de carne. Ele trouxe as 7 estrelas, e Jesus enviou as 7 estrelas como mensageiros em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E o que os 7 mensageiros fizeram nos capítulos 2 e 3 está bem registrado lá. Eles pecaram contra a vontade de Jesus. Eles pecaram. No lugar onde aqueles 7 mensageiros estavam trabalhando, entrou um pastor do diabo chamado Nicolas. Ao entrar, enganou os 7 mensageiros que Jesus havia designado e os fez pecar. Porque estes 7 mensageiros não sabiam disso, eles pecaram com ele. Esse pecado está bem escrito nos capítulos 2 e 3. Quando essas coisas estavam acontecendo, Jesus me escolheu, como vemos em Apocalipse 1, versículo 9. Por que ele me escolheu? Jesus me escolheu para me dar o trabalho para fazer da mesma forma que ele trouxe as pessoas para trabalhar na primeira vinda. O que ele me mostrou depois de me escolher? Ele me mostrou o conteúdo dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse através de Apocalipse 1, versículo 19 a 20. Ele explicou o conteúdo dos capítulos 2 e 3 para mim. Ele me explicou. Então, ele explicou sobre os 7 candelabros e os 7 mensageiros, dizendo-me que são as 7 estrelas. E depois de me mostrar todos os capítulos 2 e 3, o que Jesus me pediu para fazer, ele me disse para enviar cartas. Mesmo que eu tenha escrito, o conteúdo foi o que foi registrado após a instrução de Jesus. Então enviei as cartas de arrependimento aos 7 mensageiros e também ao comando para lutar e vencer. Contra quem? Ele disse para lutar contra os pastores de Satanás, os nicolaítas, e vencer. Terceiro, ele disse que faria essas coisas se vencer, certo? Esta é a promessa. O conteúdo das cartas dos capítulos 2 e 3 é uma promessa que Jesus deu. Então, eu lhes enviei as cartas de promessa. No entanto, eles creram nas palavras e se arrependeram? Não, eles não fizeram isso. E depois de enviar essas cartas, houve uma voz do céu dizendo, suba aqui. Então eu subi. Mas não é possível que meu corpo possa ficar acima do solo, nem mesmo um pouco. A minha carne subiria? Foi o meu espírito que foi chamado e subiu. Não é a carne que subiu. Então subi e vi o trono de Deus. E vi que as vozes e todos os espíritos que trabalhavam no trono se moviam como relâmpagos. Porque assim, foi Deus quem profetizou o Apocalipse. E quem cumpre também
é a organização de Deus. É por isso que, para cumpri-lo, suas atividades são como relâmpagos, e o som deles é como o trovão. E é dito que este reino de Deus viria a essa terra. Pessoal, vocês entendem? É exatamente como está escrito. Isso é o que foi visto no capítulo 4. E o que mais foi visto? Na mão de Deus, Deus tinha um rolo selado com 7 selos. Mas dizia que ninguém poderia abrir ou olhar dentro desse livro. Então, eu chorei, porque eu estava frustrado, mas um dos anciãos me disse para não chorar, porque a raiz de Davi triunfou. Então ele poderia pegar esse livro e abrir os 7 selos. Naquela hora fiquei aliviado. E eu vi Jesus pegando esse livro que Deus tinha, que estava selado com os 7 selos. Quando ele pegou o livro, os espíritos ao redor do trono no céu se prostraram e todos cantaram louvores. Foi exatamente como registrado. Nenhuma letra foi deixada de fora, mas e os 7 selos deste livro que estava na mão de Deus. Quando Jesus abriu um selo do livro em Apocalipse capítulo 6, saiu um cavalo branco e o cavaleiro. E quando outro foi aberto, saiu um cavalo vermelho. Quando outro foi aberto, saiu um cavalo preto. E quando mais um selo foi aberto, saiu um cavalo malhado, correto? Eles saíram e trouxeram uma espada, um arco e uma balança, certo? Sim. Eles eram os 4 seres viventes e os que eles fizeram ao sair. Como essas 4 criaturas vivas tinham um grande exército, eles chamaram o exército como foram instruídos a fazer. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a obra de julgamento contra o povo escolhido de Deus que pecou. Não foi o julgamento contra os inimigos ou os destruidores. Foi o julgamento do povo escolhido que traiu, visto nos capítulos 2 e 3. Então, em outras palavras, eles são a família de Deus que crê em Deus. Como eles pecaram nos capítulos 2 e 3, eles foram julgados. Neste momento de julgamento, o sol, a lua e as estrelas no céu escureceram e caíram. Olhando para o conteúdo de Gênesis 37, versículos 9 a 11, que foi dado ao povo do Israel físico, ele falou em parábolas, comparando o Israel físico com o sol, a lua e as estrelas. Desta forma, o escurecimento e o cair do sol, lua e estrelas falam da família de Deus, o povo escolhido de Deus, aqueles que aparecem nos capítulos 2 e 3. Eles pertenciam ao céu, mas agora que pecaram e foram julgados, foram expulsos do céu. Todos eles escureceram e caíram. Foi assim que Jesus usou os 4 seres viventes para julgar aqueles que pecaram nos capítulos 2 e 3. Quem os selecionou? Jesus selecionou os 7 mensageiros. E foi Jesus quem os julgou também. Sim, foi ele. Isto é o que lemos até Apocalipse capítulo 6. Nesse caso, do ponto de vista de Deus, agora o sol, lua e as estrelas escureceram e caíram, então tudo se foi.
Tudo se foi, certo? Então, o que deve ser feito agora? A partir deste ponto, a colheita deve acontecer. Quem são colhidos e como? Eles são os nascidos da semente de Deus. Não são os nascidos da semente do diabo. Aqueles que são nascidos da semente de Deus são os colhidos. Aqueles que são colhidos não são dignos de serem usados como são, mas depois de colhidos, precisam ser selados. Ao receber o selo da aprovação de Deus, essas pessoas são 12.000 de cada tribo. Então, são 144.000 em 12 tribos. Isso mesmo. Isso tem que ser criado como profetizado e como prometido. Então, as 12 tribos são criadas, mas não é apenas uma mera criação. Isso é feito através daqueles que são selados, aqueles que receberam o selo de aprovação de Deus. 12.000 de cada tribo. Então, como há 12 tribos, são 144.000 pessoas. Essas coisas deveriam acontecer ou não? Se alguém me chama de seita só porque eu digo essas coisas, isso seria coisas da mente do diabo, porque eu estou dizendo exatamente a palavra de Deus. Eles não deveriam dizer isso. Você deve confirmar do começo. Pastores, vocês devem confirmar. A nova aliança é este livro de Apocalipse. O que é a nova aliança? O cumprimento de Apocalipse é a nova aliança. Isso tem que ser cumprido porque foi prometido. Foi feita uma nova aliança. Estou dizendo que este Apocalipse está agora cumprido. Eu não estou falando sobre a nova aliança que foi feita 2.000 anos atrás, mas porque a nova aliança é o Apocalipse, e o Apocalipse é uma profecia. Estou falando sobre o que foi cumprido no tempo de hoje. Não importa se a nova aliança foi estabelecida, de que adianta se ela não se tornar realidade? As palavras de Jesus se tornariam uma mentira. Mas o Apocalipse da nova aliança que Jesus prometeu 2.000 anos atrás foi cumprido hoje. Porque eu mesmo ouvi, estou diante de vocês para testemunhar. Vocês entendem? Se alguém testifica da palavra de Deus, você deve verificar mesmo se a pessoa que testifica for uma criança pequena. Você deve verificar isso com a Bíblia, não é? Assim, as pessoas do primeiro céu e da primeira terra, os súditos do reino, acabaram e desapareceram em Apocalipse 6. Então, através da colheita e selamento, o novo reino de Deus, as 12 tribos, foram criadas. Então, o que acontece quando os 144.000 das 12 tribos são preenchidos? Uma grande tribulação acontece. A grande tribulação não acontecerá antes que os 144.000 sejam preenchidos. Quando os 144.000 forem preenchidos, então ocorre a grande tribulação. Quando ocorrer uma grande tribulação, você deve pensar se a promessa de Deus, que são os 144.000, foi cumprida. Além disso, quando se trata da colheita que foi prometida, em Mateus 13, mostra que a semente de Deus foi semeada e a semente do diabo também foi semeada no mesmo campo e cresceram juntas até a segunda vinda no último dia. E diz que depois que ambos cresceram juntos, na segunda vinda de Jesus, somente aqueles que nasceram da semente de Deus serão colhidos. Aqueles que foram colhidos e selados são os 144.000 em Apocalipse 7. Não importa o quanto eu diga isso, é inútil se você não acreditar.
Testifico com confiança porque já vi tudo. Estou confiante. Então, essas 144 mil pessoas são realmente incríveis. Como? Quão incríveis elas são? Elas nasceram da semente de Deus, não da semente do diabo. Entre as duas sementes de Mateus 13, são aquelas que nascem da semente de Deus. Por isso foram colhidas. E eles são selados com a palavra de Apocalipse da Nova Aliança. Selar é com carimbo. Então está falando de carimbar, certo? Assim, a palavra desta nova aliança no livro do Apocalipse está carimbada nos corações. Como se estivessem carimbadas com o selo, essas palavras do Apocalipse estão impressas nos corações delas. E essas pessoas são criadas de acordo com o livro do Apocalipse. Isso é recriação. Trata-se de recriar uma nova pessoa, não velha. Por que você não acredita nisso? Você não é capaz de se tornar uma nova pessoa se não acreditar nisso. E você também não poderá ir para o céu. Pessoal, não tenho tempo para entrar em muitos detalhes em tão pouco tempo. Então, desta forma, o primeiro céu e a primeira terra, como visto em Apocalipse 21, passam e um novo céu e uma nova terra, o novo reino de Deus aparece. Está escrito que Deus e o céu virão para o novo céu e a nova terra. Vocês não deveriam ser capazes de discernir? Vocês não deveriam verificar essas palavras? Pessoal, se for esse o caso, você e eu teremos que pensar: quem sou eu na Bíblia? Quem sou eu nesta Bíblia? Eu realmente fui criado de acordo com a Bíblia? Já pensaram nisso, pastores? Se você nem sabia, isso é um problema. Estou perguntando se somos criados de acordo com a Bíblia. Estou dizendo que devemos ser criados de acordo com a Bíblia, ser carimbados com o selo da Bíblia. Isso mesmo. Se você diz que ainda pode ir para o céu sem isso, esse é o seu próprio pensamento. Deve ser feito de acordo com a Bíblia, e vocês devem ser criados de acordo com a Bíblia. Então, essas 144 mil pessoas são criadas e seladas de acordo com a Bíblia. E depois disso, o que acontece? Uma grande tribulação acontece. Quão grande é a grande tribulação? Pessoal, hoje esse Covid não aconteceu apenas em um país. Nem aconteceu com algumas pessoas. Foi em todo o mundo. Para cumprir a palavra de Deus, esse surto de Covid aconteceu no mundo todo. Que tribulação maior poderia haver do que esta? É dito que uma grande tribulação ocorre, e quando esta grande tribulação acontecer, aqueles que perceberem e retornarem a Deus serão salvos como uma grande multidão de branco. Nesse caso, há pessoas que nascem da semente de Deus e são colhidas e seladas para formar os 144 mil, e a grande multidão de branco que sai da grande tribulação. Então, os 144 mil e essa multidão de branco são o número a ser salvo. Em toda a Bíblia, existem apenas dois tipos de pessoas que podem ser salvas neste livro de Apocalipse. São os 144 mil e grande multidão de branco. Não importa quantas vezes eu tente encontrar, não há outras além dessas pessoas. Pessoal, vocês foram criados de acordo com essa Bíblia? Você foi feito de acordo com a Bíblia? Por favor, diga. Não estamos em posição de dizer sentimos muito ou temos vergonha agora. Estamos agora falando da vida eterna ou morte, céu ou inferno, certo?
Isso não é algo que deve ser abordado? Sim. 2 sementes foram semeadas no campo onde Jesus semeou. Uma é a semente de Deus e a outra do diabo, não é? É dito que a semente de Deus é colhida na segunda vinda, mas os nascidos da semente do diabo não são colhidos, mas apenas permanecem no campo onde cresceram. Portanto, vocês têm que pensar se vocês foram colhidos ou não, né? Eu estou errado por dizer isso? Eu estou dizendo isso porque vi o resultado. É por isso que estou lhe dizendo. Então, antes de dizerem que me odeiam, não importa o que aconteça. Vocês têm que verificar a realidade, nesse caso, todos vocês. Não importa o quanto vocês se vangloriem e digam que têm autoridade, isso não é tudo. Deus é quem tem maior autoridade. Só porque você tem algum poder, você não deve pensar que isso é suficiente. Deus nos disse para não adicionar ou subtrair dessas palavras. Você não deve adicionar ou subtrair. Se fizer isso, você irá para o inferno. Mas se você não adicionar ou subtrair, você irá para o céu. Então, quando a palavra do Apocalipse que está registrada for testemunhada sem adicionar ou subtrair, como foram vistas e ouvidas, você não deve insistir em seus próprios pensamentos em vez de acreditar nisso. Assim, apenas os 144.000 e a multidão de brancos são salvos. Eu não deveria pensar se sou 144.000 selados, ou se sou grande multidão de branco, ou nem desses. Se vocês não acreditam nesta palavra, vocês são falsos crentes e falsos pastores. Pastores, estou errado? Por favor, respondam, pastores. Por que você acha que foi escrito assim? O quanto os pastores de Jerusalém amaldiçoaram e perseguiram os seguidores de Jesus na primeira vinda? O quanto eles perseguiram a Jesus e seus seguidores? Eles os mataram no final. A mesma coisa deveria acontecer novamente hoje, pastores. Digam algo. Onde está escrito que se vocês tiverem o título de pastor irão para o céu? Não há nenhum lugar onde isso está escrito, certo? Não importa quem você é. Você deve acreditar e manter essa palavra, não é? É por isso que estou dizendo isso. E veremos isso também. Aqueles que foram expulsos no capítulo 6 foram mortos pelos pastores gentios nos capítulos 8 e 9. Isso é a morte espiritual. Mas quando vamos para o capítulo 10, o anjo do céu trouxe o livro aberto. Como ele pisou na terra e no mar, onde é a terra e onde é o mar? Se fossem literais, poderia ser o Oceano Pacífico. Poderia ser essa terra também. No entanto, ter pisado na terra e no mar significa ter pisado ou pisoteado o poder do mar e o poder da terra. E ele gritou bem alto com o livro aberto. Isso significa que ele gritou as palavras deste livro aberto. Este livro aqui é o livro do Apocalipse, e essa palavra do Apocalipse é a palavra de Deus. Ele gritou bem alto. E este pastor prometido viu e ouviu isso. Havia apenas uma pessoa, este pastor prometido. Então, o anjo deu o livro que ele trouxe para eu comer. Então, este livro saiu da mão de Deus para a mão de Jesus, para a mão do anjo e, no final, para o estômago da pessoa que recebeu e comeu este livro. Então,
a palavra de Deus não estaria dentro dessa pessoa? As palavras que saem da boca deste homem seriam as palavras deste livro que está em seu estômago. E o que o anjo disse? Ele disse para testemunhar as nações, povos, línguas e reis, certo? Então, as nações, povos e línguas não deveriam receber o testemunho deste homem que recebeu e comeu o livro? Pastores, vocês acham que o que aprenderam no seminário é suficiente? Sim? Nesse caso, não é verdade que vocês têm que receber o testemunho de pessoa que comeu o livro? Se você não receber o testemunho da pessoa que recebeu o livro, é contra a lei de Deus e a vontade de Deus, não é? Pense nisso. Antigamente, Jesus proclamou depois de receber e comer o livro de Ezequiel 3. Isso não é registrado em Mateus 15, 24. Não ouvir as palavras de Jesus é não ouvir as palavras do livro de Deus em Ezequiel capítulo 3. Da mesma forma, hoje, aqueles que não ouvem a pessoa que recebeu e comeu os livros são aqueles que não acreditam em Jesus e nas palavras de Deus. O que vocês acham, pastores? Digam-me. No entanto, eu testemunhei algo assim, e depois de receber o livro, foi-me dado uma cana como uma vara de medir para medir com ela. Meça aquelas que adoram na igreja. Na hora de medir, não é feito com régua. Trata-se de medir as crenças das pessoas. Não se trata de medir qualquer outra coisa. Mas quando o pastor fez essa obra, quem se rebelou contra ele? Quando testemunhei esta palavra, os pastores das grandes denominações que tinham todo o poder foram contra mim. Com muita autoridade, eles nos disseram para emitir um pedido de desculpas nos um dos maiores jornais, enquanto nos amaldiçoavam dizendo para morrermos e muito mais. No entanto, para mim, a quem devo ouvir? A palavra de Deus ou a palavra deles? Mesmo se eu morrer e meu corpo virar pó, como eu poderia trair a palavra de Deus? Eles me torturaram a esse ponto. Por favor, olhe para os jornais ou coisas daquela época e vejam se estou mentindo agora. Eles fizeram isso, mas como resultado, Deus os julgaram. Eles foram atingidos por um trem, mortos por faca e mortos por um raio, e todos eles morreram. Aquelas pessoas daquela época. Isso deve acontecer novamente? Pessoal, todos aqueles com autoridade e poder mundanos que tentaram me matar porque eu conhecia a palavra de Deus morreram. Eles morreram. Agora em Apocalipse capítulo 6, os selos foram removidos um por um. Agora a sexta trombeta é tocada em Apocalipse 9. E olhando para Apocalipse 11, 15, diz que a última trombeta é soada. E é dito que o reino do mundo se torna o reino de Deus naquele momento. Pessoal, vocês pensam sobre isso? Está dizendo que o reino do mundo se torna o reino de Deus na última trombeta. Olhando para as palavras de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, para ver que tipo de som é esse som da última trombeta, Paulo compartilhou um segredo dizendo: digo-vos um mistério. Quando a última trombeta soar, os mortos serão transformados em corpos espirituais no céu. E quanto à carne que está viva,
o mortal torna-se mortal e o perecível torna-se imperecível. E a morte é engolida pela vida. Este é o poder da última trombeta. Estava dizendo que o reino do mundo se tornaria o reino de Deus e Paulo disse essas coisas. Não é esta a grande vitória de Deus? Agora é a hora de transformar o reino de Deus, que havia se tornado o reino do mundo, de volta ao reino de Deus. Vocês devem estar bem cientes do resultado do livro do Apocalipse. Deus reinará, o céu virá e Deus virá a essa terra. Não está certo? O resultado é óbvio. Mas vocês têm o coração para acreditar e agir de acordo com essas palavras do livro de Apocalipse? Vocês estão pensando que está tudo bem não saber? Pastores, por favor, pensem sobre isso. Recebi e comi o livro dado pelo céu, e também vi se cumpriram os capítulos inteiros de Apocalipse. Também fui enviado às igrejas como mensageiro de Jesus para testemunhar. No entanto, se alguém faz algo errado, isso traz problemas. Os 7 mensageiros de Apocalipse 2 e 3 receberam julgamento em Apocalipse 6 por terem feito algo errado. Vocês não devem testemunhar a palavra de Deus incorretamente, nem mesmo um pouco. Vocês sabem por que se diz que nada pode estar incorreto? É porque quem adicionar ou subtrair dessas palavras não poderá entrar no reino dos céus por isso. Se alguém disser apenas eu creio e pensar que o trabalho de dirigir uma igreja é um mero trabalho ou uma ferramenta para ganhar a vida, a pessoa será punida diante de Deus. Se eu tenho fé na Bíblia, se eu tenho uma caminhada de fé ao seguir a palavra da Bíblia, não estou fazendo conforme a palavra de Deus? E não seria melhor irmos para o céu e vivermos para sempre? Até hoje, vocês podem não saber muito bem como este livro de Apocalipse acontecerá e se cumprirá, porque eu também não sabia. Eu era exatamente igual a vocês antes. No entanto, agora é diferente. Agora tenho certeza. Eu sou a pessoa que viu o cumprimento de todo o livro do Apocalipse. Eu também sou a pessoa que recebeu e comeu este livro. Sendo essa pessoa, agora não tenho razão para dizer coisas erradas e nenhuma razão para seguir um caminho errado. Mas o fato é que tenho o dever de compartilhar com muitas pessoas esta palavra de Apocalipse que vi e ouvi. Em Apocalipse 22:16, a pessoa foi enviada às igrejas para testemunhar todas essas coisas que viu e ouviu. Jesus o designou como seu mensageiro e disse-lhe para ir e testemunhar em seu favor. Por isso, é mais assustador. É ainda mais assustador. E em Apocalipse, capítulo 12, o grupo do dragão foi combatido e derrotado. Por quem? Pelos irmãos da criança nascida da mulher que lutaram e derrotaram o grupo do dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Com o quê? Eles venceram com o sangue de Jesus e a palavra do testemunho. E vocês sabem o que será dado àquele que vencer em Apocalipse 2 e 3? Então, os vencedores do capítulo 12 receberão todas as coisas de Apocalipse 2 e 3 de Deus. Pense nisso. Deus não vai mentir. Então, quem é essa mulher que deu à luz a essa criança? Ela é um pastor, porque um pastor é comparado a uma mulher.
é comparado a uma mulher que recebe a semente de Deus e dá a luz ao Filho de Deus, já que a palavra de Deus é chamada de semente. É um pastor, assim como Jesus também estava com João Batista e trabalharam lá. É o mesmo. Então, por que ele nasceu de lá? Aquele lugar foi comparado a uma mulher. Mas isso não é uma mulher real. Ele fala sobre uma mulher espiritual. Significa que ele nasceu em Apocalipse capítulo 12, lutou com o dragão e venceu. Se é assim, o que acontece depois de vencer? Se ganhar, ele pode ter tudo. Mas quem é derrotado perde tudo. É por isso que está dizendo para você vencer. Esses vencedores recebem as taças de Deus em Apocalipse capítulo 15 e as derramam na Babilônia em Apocalipse 16. Eles derramam as taças sobre os traidores para julgar. O capítulo 13 não é sobre a traição? Eles são a família de Deus, mas também traíram nos capítulos 2 e 3. É por isso que as taças são derramadas no lugar onde os traidores e destruidores estão em Apocalipse 16. O motivo de dar-lhes tal autoridade é porque eles lutaram e venceram. Porque eles lutaram e venceram no capítulo 12, toda a autoridade foi dada. Por isso, lutaram e venceram. Então, o que dizer sobre essas pessoas no capítulo 15 que lutaram e venceram? O local é o templo do tabernáculo do testemunho. Porque o lugar onde os vencedores se reúnem é chamado de templo do tabernáculo do testemunho? Essas pessoas viram todos os acontecimentos de Apocalipse 13 e no local de todo o livro de Apocalipse. Eles viram as pessoas perderem a luta com a besta de Apocalipse 13, bem como receberem a marca na testa e nas mãos. É por isso que eles são as pessoas que podem testemunhar os eventos do Apocalipse. Por isso é o templo do tabernáculo do testemunho. Se eu testar vocês com uma pergunta, quando o templo do tabernáculo do testemunho de Apocalipse 15, versículo 5, passa a existir, como vocês responderiam? O que vocês escreveriam? Pensem nisso. Deve haver vencedores, certo? Essas pessoas estão no mar de vidro em frente ao trono de Deus. É nesse lugar que Deus está com eles. Se diz que era um lugar onde todos os povos do mundo viriam e adorariam? Se diz que era um lugar onde todos os povos do mundo adorariam porque Deus está lá. Todas as pessoas religiosas do mundo, por favor, ouçam. Vocês não deveriam saber onde ir para adorar? É aí que Deus está. É chamado de Templo do Tabernáculo do Testemunho. É um lugar que se estabelece no momento do cumprimento do Apocalipse que passa a existir após o aparecimento dos vencedores, o Templo do Tabernáculo do Testemunho. Porque essas pessoas venceram e saíram de lá, elas viram todos os eventos do Apocalipse e conhecem todos eles. São aqueles que sabem. Vocês entendem? Eles sabem? É somente através deles que podem conhecer todos os acontecimentos e realidades do livro do Apocalipse. Eu disse que conheço todos os acontecimentos e realidades do livro do Apocalipse. Eu conheço todos eles. Pessoal, vocês não querem acreditar em Deus e na obra de Deus corretamente e ir para o céu, o mundo do paraíso? Não devemos apenas dizer com nossos lábios que cremos em Deus e somos hipócritas, mas devemos nos tornar os crentes reconhecidos pelo céu. Estou dizendo isso porque estou muito triste,
E os 144 mil no Monte Sião, em Apocalipse 14, são os 144 mil selados em Apocalipse 7. Eles cantaram um cântico naquele local, e foi dito que esse cântico só pode ser cantado por esses 144 mil. Qual seria esse cântico? Esse é o cântico do Apocalipse. Este é o sermão do livro do Apocalipse. Que cântico gostoso de ouvir! É o cântico da realidade de que este livro de Apocalipse foi cumprido. Isso mesmo. Não disse que ninguém pode aprender esse novo cântico, exceto essas pessoas? Essas pessoas cantam este novo cântico de Apocalipse, a nova aliança. A nova aliança é Apocalipse. O som do sermão do livro de Apocalipse da nova aliança é o novo cântico. E essas pessoas são consideradas as primícias. Eles são os 144 mil que foram estabelecidos pela colheita das primícias depois que Jesus semeou a semente de Deus. Vocês ainda não sabem, não entendem? Ainda não sabem? Então eu peço a vocês, se vocês querem conhecer a Bíblia e ir para o céu, venham a mim e perguntem se há algo a contestar. Exceto eu. Não há mais ninguém que tenha visto o cumprimento de todo o livro do Apocalipse. Portanto, não acrescento ou subtraio nada, mas testifico o que tenho visto e ouvido. Pastores, este livro do Apocalipse pode determinar o céu ou o inferno. Pessoal, se vocês sabem disso, por favor, não se tornem pastores como aqueles do passado, mas trabalhem para conhecer a verdade nesta era. Eu realmente espero que vocês façam isso. A verdade. Quanto a mim, estou pregando esta palavra, quer vocês gostem ou não, a fim de cumprir meu dever. Vocês não entendem? Assim, Deus acaba com o primeiro céu e a primeira terra, os súditos do reino, e vem para o novo céu e nova terra, as 12 tribos que são recém-criadas após a colheita. Você faria o mesmo se fosse Deus, certo? Pense nisso. O reino de Deus é uma nação santa. Deus profetizou o livro de Apocalipse. Onde mais Deus viria além das 12 tribos onde as palavras foram cumpridas? Pense nisso. Eu queria contar a vocês sobre isso. E se eu perder as forças ou perder alguma coisa e não puder mais falar, então, como posso falar hoje neste momento? Decidi testemunhar a vocês. E é por isso que lhes falei assim hoje. Se houver algo errado, por favor, aponte usando a Bíblia quais partes foram ditas errado. Qualquer um que adicionar ou subtrair deste livro de Apocalipse não poderá ir para o céu. Vocês entendem? Não são minhas palavras. É a palavra de Deus. Não há uma única pessoa que não adicionou ou subtraiu. Todos adicionaram ou subtraíram. Mesmo assim, eles estavam falando descaradamente que eles iriam para o céu. Então, eles não são mentirosos? Estou dizendo algo errado? Pessoal, vocês devem se arrepender agora, entender essa palavra, crer e serem criados de acordo com essa palavra. Vocês entendem? Mesmo que você possa me odiar, eu só disse o que é certo. Por favor, pense nisso. E não vamos odiar, amaldiçoar ou perseguir uns aos outros. Há um Deus, um Jesus e uma Bíblia. Então, por que temos que brigar e criar problemas? Não há necessidade disso. Vamos todos entender uns aos outros e nos tornar um em Deus e na palavra de Deus. Sim, nós podemos fazer isso. Vamos fazer isso. Portanto, em Deus não há razão para estarmos divididos. Devemos nos tornar um. Jesus não nos disse para sermos um?
Temos que manter essa palavra. Pessoal, vamos nos tornar um. Nós somos um. Obrigado.